Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos as ovelhas do Senhor e reconhecemos a palavra e a voz do nosso pastor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe do Senhor, parece que algo nos falta. Dentro de nós existe um sentimento de vazio e de solidão, como se nós não pertencêssemos a nada. Nós tentamos conversar com as pessoas, tentamos explicar aquilo que sentimos, tentamos imitar o comportamento que essas pessoas têm, mas parece que nada faz passar aquilo que está dentro de nós. É como se nós não fizéssemos parte desse mundo e que nada pudesse trazer satisfação ou alívio à nossa alma. E assim nós vamos vivendo, junto com um sentimento de cansado, sobrecarregado, que não aguenta mais vendo certas coisas acontecerem. Isso vai desanimando, vai magoando o nosso coração, nós vamos perdendo a esperança sobre as pessoas e sobre as coisas. Parece que ninguém cuida de nós. É sempre aquela sensação de que você faz mais pelos outros do que os outros fazem por você. E assim a nossa vida começa a ser um fardo, aonde nós contamos os nossos anos. E a impressão que dá é que na vida de todo mundo está acontecendo algo legal, algo bacana, e na minha nada. Sempre para mim é a amargura e o sofrimento, e as minhas palavras passam a ser apenas reclamações. Então é como se eu não tivesse quem cuidasse de mim. É como se o meu coração fosse feito apenas para doer. E eu olho para trás e parece que antes as coisas elas eram melhores. E assim, certos dias, eu deito na minha cama, olho as coisas que eu tenho, mas nada disso faz o menor sentido. E parece que já não está mais bom viver, já não tem mais sentido eu estar aqui. E outros pensamentos começam a passar na minha cabeça. Quando algo sai fora do controle, quando alguém diz alguma coisa para mim, parece que aquilo já é o fim do mundo. Por que será que isso acontece? Porque você está vivendo sem um pastor, você está vivendo longe daqueles que pensam igual a você. Dentro de nós existe a vontade de ser amado, mas o único amor que preenche o nosso coração é o amor de Deus. E somente Jesus pode trazer esse significado que você tanto espera, tanto almeja, porém, já tentou de todos os jeitos possíveis. Se a gente vai lá em Mateus 9, versículo 35 a 38, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino de Deus e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Então, Mateus está contando um pouquinho sobre o que Jesus fazia e o que Jesus falava. A primeira coisa que nós entendemos é que servir a Deus não é ficar parado dentro da nossa casa. Jesus era uma igreja itinerante. E às vezes nós vemos a insistência de uma igreja fixa, de uma igreja parada, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Se você acha que o que salva é a igreja, independente da denominação, você está equivocado sobre isso. O que salva
é Jesus Cristo e nós somos o templo de Deus. Se você quer sobrepor a igreja sobre Jesus, você não conhece nem Jesus e nem a palavra e nem está com o Espírito Santo. Porque é impossível a gente estar tomado pelo Espírito Santo falando umas bobagens dessas. Isso daí é falta de sabedoria. Se fosse no Antigo Testamento, ia chamar você de tolo. Está dizendo tolices. Você quer falar sobre a palavra de Deus? Use a palavra. Eu posso pegar versículo por versículo sem fazer uma explicação qualquer e colocar o meu ponto de vista. A pessoa que não conhece a palavra, ela vai tentar falar coisas que ela imagina. E eu não duvido que ela acredita. Porque quem não conhece a Deus acredita no diabo e nunca vai aceitar que ele acredita no diabo, que ele vive o diabo e que ele é o diabo. Não, eu sou uma pessoa boa. Só que quando as pessoas escutam as palavras dessas pessoas, sabe como elas se sentem? Mal. Como eu posso estar tomado por Deus? Como eu posso estar com o pão da vida junto de mim, que é a palavra que alimenta, e eu dar para alguém essa palavra não alimentar e ela causar mal? Ah, mas você não me entendeu. É espiritual, não tem entendimento. Eu não preciso entender o pão, como ele é feito, construído para mim comer e aquilo alimentar. Às vezes a gente quer explicar o inexplicável, quer falar sobre o que não deve ser dito. E Jesus, ele andava e visitava todas as cidades e povoados. Todos os lugares Jesus foi. O nosso chamado é fazer o quê? Não que eu tenha que largar minha casa, minha família e começar a peregrinar pelas cidades. Não tem nada a ver com isso. Mas Jesus, ele está dizendo, olha, aonde eu te coloquei, você vai pregar a palavra. Seja dentro da tua casa, seja dentro do teu trabalho, seja dentro de um supermercado, seja no lugar que você corta o cabelo, no lugar que você faz suas unhas, no lugar que você estiver. Pode ser num posto de gasolina, pode ser numa loja de conveniência, pode ser ajudando uma pessoa, num ponto de circular, seja aonde for. Se você está com Jesus, esse é o comportamento de Jesus, anunciar. Ele ensinava nas sinagogas. E aqui nós temos que entender que as sinagogas é como se eu estivesse falando nas igrejas. E você acha que quando ele entrava dentro de uma sinagoga para ensinar, os fariseus, os mestres da lei e os judeus gostavam que ele fazia isso? Não gostavam. E é por isso que eles quiseram matar Jesus. Porque quando ele entrava dentro daquele lugar, ele tirava toda a autoridade deles. Qual é o problema de Jesus naquela época? É o mesmo de hoje. Pensa que apareceu um homem simples, humilde. Porém, essa pessoa ela faz diversos milagres, desde dar ordem a um vento e ele parar, ressuscitar o morto, a dar visão ao cego. Então, assim, tudo aquilo que a palavra falava que iria acontecer, esse homem faz. E aí ele chega lá pro Papa e fala, ó, essa igreja aqui é minha e a partir de agora eu vou melhorar, eu vou dar um discernimento maior sobre a palavra. Então, apesar que lá não ia adiantar falar nada sobre a palavra, porque eles já não respeitam mesmo, né? Não ia fazer diferença nenhuma. Mas se você chegasse numa denominação Bispo Valdomiro, ou sei lá, da Universal, ou não sei, no nomenclatura dos nossos amigos, mas você acha que eles iriam receber? Vocês acham que ele ia falar, não, tá bom, toma os meus prédios aqui, pega as minhas megas igrejas, pega a igreja da Lagoinha, pega não sei o quê, vai David Leonardo, sai do palco aqui que agora eu vou subir. Você acha que algum deles, Padre Fábio, Padre Marcelo, nosso Frei que tá na moda hoje, que é engraçado, né? A gente faz uma quaresma e por que não usar a Bíblia? Eu tenho que vender um livrinho? Tem que vender um livrinho para 1 milhão de pessoas? Sabe, o dia que eu olhar alguém não estiver fazendo comércio, ainda que não fica com dinheiro, porque alguém pagou, que foi de graça. Isso daqui é de graça. Pode ser uma porcaria para as pessoas, mas é de graça. É de graça. Pode ser o que for, mas é de graça. No mundo de hoje, de graça não tem nada. Aqui você recebe uma coisa de graça. Você acha que Jesus iria ser bem visto? Não iria. Então ele entrava até no lugar que as pessoas não gostavam dele para pregar a mensagem de Deus, porque anunciar o evangelho é justamente isso, é dar a oportunidade de todos ouvirem, independente do lugar. Anunciava a boa notícia sobre o reino. É muito fácil. Você já está ouvindo os devocionais há mais tempo, já tem lido a palavra de Deus, já ouve louvores, já sente que os seus sentimentos eles melhoraram,
O sentimento do começo você já não tem mais, já não sente mais perdido, já não se sente mais vazio. Tá querendo buscar um propósito para Deus? Você precisa se deixar servir. Porque Jesus ele vai tentar usar de você em determinados lugares para entregar recados àquelas pessoas. E é isso, é anunciar a boa nova do Evangelho. É você dizer, olha como Deus é bom, olha como Ele mudou a minha vida, olha como a palavra ela faz diferença no meu dia a dia. E você começar a testemunhar. E curava todo tipo de enfermidade. E aqui dá a impressão que a pessoa ela precisa estar com uma doença gigantesca. Quantas doenças não estão ligadas a causas espirituais? Quantas pessoas não estão com depressão, com ausência da vontade de viver? E a palavra que nós conhecemos pode ajudar a curar essas pessoas. Porque a palavra que cura não é a fé em Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Nós estamos aqui evocando. Quando nós falamos do Senhor, nós evocamos, nós chamamos o Senhor para perto. E a presença do Espírito Santo, ela pode ser sentida, ela não pode ser desprezada. E essa pessoa que antes não via nada, vê lá no fundinho uma luz de esperança. E se ela continuar caminhando, cada vez que ela se aproxima, maior fica essa luz. Maior fica esses sentimentos, melhores fica essa vida. Então Jesus ele andava porque aquilo incomodava ele, porque ele sabia que existia pessoas que estavam passando necessidade, que elas estavam doentes, que elas estavam se sentindo abandonadas, e isso incomodava ele. E também nos incomoda. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós passamos pelo processo de conversão, quando nós estamos junto do Senhor, a tristeza do outro nos incomoda. Quando nós olhamos dentro do olho das pessoas, nós conseguimos ver que essas pessoas elas não estão bem. E é por isso que nós pregamos a palavra. Mas eu não vou ficar insistindo, eu não vou ficar correndo atrás das pessoas para que elas recebam. Elas precisam aceitar Jesus como seu Salvador. E se eu aceito que Ele é o caminho que eu percorro. Eu não preciso que ninguém fique me dizendo o que eu tenho que fazer, porque os meus sentimentos acusam se eu não fizer. Então nós ganhamos um dom, que é a possibilidade de olhar aqueles que estão e não estão com Deus. E estar com Deus não é se rotular, não é porque você fez catequese, catecismo, sei lá os nomes que dá disso, não é porque você foi consagrado dentro da igreja, isso não significa nada. Esse simbolismo de doutrinação não significa nada. Você quer provar que realmente você está com Jesus? Fala sobre os seus sentimentos. Vamos ver se você faz fofoca, se você condena as pessoas, se você conhece a palavra de Deus, se você tem algum tipo dessas síndromes, se você tem ansiedade, se você fica aflito, se você tem medo. Cara, e se você falar todo mundo faz, já prova, eu não conheço Deus. Ah, mas não conhece. Não tem jeito de eu ter... Se eu tive uma experiência espiritual com Jesus, ao ponto dele mudar a minha vida, que as pessoas reconheçam que aquela pessoa lá de atrás hoje não é mais a mesma. Não tem como um testemunho não falar mais do que propriamente as minhas próprias palavras. Então Jesus, ele ia no meio da multidão. E olha que interessante. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados. Quando Jesus vê as pessoas, ele sabe o que elas sentem. E outras traduções não fala que ele ficou com pena, fala que ele teve compaixão. E é um sentimento tão profundo a ponto de incomodar ele. E é isso que nós sentimos. Por isso que nós andamos. Eu ando com uma caixa de Bíblia dentro do carro. Dentro do meu carro. Conforme eu não sei para quem eu vou dar. E o meu papel não é dar Bíblias. Ah, vou sair dando, dei 10 Bíblias, cumpriu. Não, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir, eu tenho que conversar, a pessoa precisa aceitar, ela precisa dizer, olha, eu queria ter um caminho, eu gostaria de... Aí eu dou o presente, aí eu dou a chave da prisão para essa pessoa, porque não é só dar a Bíblia ela não tem um poder especial. A Bíblia fechada em casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, no 90, parado lá, amarelando as suas folhas, ela não serve de nada. Se aquela palavra ela não for primeiramente respeitada,
Se aquilo para você não for a verdade, se você quiser modificar, adulterar ou não aceitar a palavra, você não tem respeito por Deus. Você não tem respeito por Deus. E não é à toa que uma pessoa que não tem respeito por Deus viva o que vive. Porque você pode ter o mundo inteiro. Se você não tiver a vida verdadeira, essa vida que ela não serve de nada. Se Jesus não passou na sua vida para te resgatar, se alguém não olhou dentro do teu olhar e sentiu pena, sentiu compaixão, sentiu a tua tristeza e anunciou o evangelho, porque você estava aflito e abandonado, como ovelhas sem pastor. É como se você estivesse passando num pasto e visse um boizinho que está perdido. É como se você olhasse ou encontrasse um passarinho que ele caiu do ninho. Um gatinho que se perdeu da mãe, um cachorrinho que está ali vagando sozinho. Isso somos nós longe de Deus. E o tempo inteiro a gente espera que alguém vai vir nos acolher, vai vir dar comida, vai vir cuidar, vai vir fazer, e não vai. Quem vier vai vir pegar o pouco que você tem. E é só isso. Depois que você não tiver mais nada para oferecer, ela vai te descartar, ela vai te chutar. Porque as pessoas sem Deus vivem procurando os seus próprios interesses. E elas não fazem isso porque elas têm o Senhor, mas elas fazem justamente porque não têm. Porque elas estão abandonadas acreditando que vai vir alguém. Quem você espera que chegue na tua vida? Quem precisa chegar é Jesus. Qualquer outra pessoa que chegar sem ser Jesus, essa pessoa ela vai partir em algum dado momento. Então, ou você se relaciona com pessoas que têm Jesus Cristo dentro do coração, e ter Jesus não é cruzinha, ter Jesus não é... Eu não sou nada, tá? Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou da CBB, não sei os nomes, mas tá bom, não sou da... Nem procuro ficar sabendo, eu não sou nada. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus, eu tenho Jesus como meu Senhor, Ele salvou a minha vida. A palavra me conduziu até Ele, a palavra fez a minha fé aumentar. Antes eu tinha depressão e um monte de doença e hoje eu não tenho mais. Antes eu vivia aflito e hoje eu não vivo mais. Antes eu tinha vontade de tirar minha própria vida e hoje eu não tenho mais. Antes eu precisava fazer as coisas do mundo, beber, usar droga, fazer qualquer tipo de coisa para tentar aliviar. Hoje eu não tenho mais esses tipos de necessidade. Antes eu era um escravo do mundo e dos prazeres. Hoje eu não tenho mais essa necessidade. Porque dentro da minha mente, a batalha ela foi vencida. Eu já não tenho dúvida a quem eu sirvo. Eu não tenho dúvida sobre que Deus me ama e que Ele me perdoou. Eu não tenho dúvida sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que cada vez que eu oro, o Espírito Santo vem. Eu não tenho dúvida que o meu tempo precisa ser gasto buscando ao Senhor, encontrando as pessoas que o Senhor colocou, porque grande é a tristeza no mundo. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. O meu chamado é ensinar que as pessoas elas leiam a palavra de Deus, para que o próprio Cristo capacite elas, como nós falamos ontem que aconteceu com Paulo. Foi o próprio Senhor que ensinou Paulo. E que vocês ajudem a colher ou a cuidar dessas ovelhas sem pastor, para que essas ovelhas elas despertem e ajude a cuidar de outras ovelhas. Olha que o evangelho que eu prego não é sobre mim, não é sobre eu ser perfeito, mas sobre fazer as pessoas encontrarem o Senhor e terem um pastor. E às vezes a gente fica preso no mensageiro e não na mensagem. Eu sou descartável. Daqui a um tempo, quando Deus chamar, nem aqui eu vou estar mais. Mas os devocionais que eu gravei vão continuar aqui, as músicas que eu fiz vão continuar aqui. E esse vai ser o meu legado. Qualquer um que quiser ouvir a palavra genuína de Deus vai poder pôr para ouvir, independente da minha vida. Porque aquilo que eu crio não está preso em mim. E assim tem que ser o nosso legado. Nós não podemos esquecer das pessoas que passaram na nossa vida e deram um start inicial. Ainda que essas pessoas elas não fiquem, elas nos apresentaram ao nosso pastor. Se a gente vai lá em João 10, versículo 25 a 30, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram.
As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. De quem são essas palavras? De Jesus. E o começo parece uma discussão. E adivinha com quem que ele estava discutindo? Com a igreja da época. Porque eu nunca vi gente para gostar de bater boca que nem gente de igreja que não conhece a palavra. Porque se conhecesse a palavra, nós estaríamos concordando. Mas como não conhece, nós discordamos. E eu sou obrigado a entender as maluquices que os outros falam. Eu sei o que está na palavra, não está na palavra eu não sei. Então eu sei explicar qualquer coisa que você me perguntar da palavra, qualquer coisa, mas o que não está eu não consigo. O que é invenção humana, o que é alucinação, o que é ilusão. Não é porque tem o nome de Jesus ou porque fala que é de Deus, que é de Deus. Jesus ele fala na palavra, vão ter falsos profetas e falsos mestres, e nos últimos tempos as pessoas elas vão ajuntar mestres para si, que vão pregar o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Você buscando só o que você quer ouvir, é os sentimentos que você tem hoje. Pergunta número 1, você está feliz? Pergunta número 2, você está satisfeito? Não, eu sou feliz. E por que você bebe? Se você está satisfeito, por que você come mais do que você precisa? Por que você precisa fumar? Por que você precisa beber? Está se sentindo em paz ou não? Precisa tomar um remédio? Seja para acalmar, seja para poder fazer algum tipo de coisa. Será que o teu coração não está te incomodando para você perdoar ao invés de julgar? De pedir perdão ao invés de querer condenação? Será que não está faltando oração na tua vida? Ao invés de você achar que o horário de você orar é das 7 às 8 da noite num domingo qualquer? Quando der tempo e se não estiver chovendo. Aquilo que Deus tem oferecido para nós é um Deus de todo dia, de todo instante, a todo momento, é um Deus de servidão. Mas não, você quer ser esse que Jesus fica discutindo. Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Que obras eram essas? Jesus fazia milagres. Jesus fazia maravilhas. Ele conhecia a palavra. Mas isso não era o suficiente. Por quê? Porque é o exemplo que eu disse. Ele está querendo tirar o poder. Por que os judeus hoje eles não podem acreditar em Jesus? Porque ele tira o poder. O que ia fazer com as sinagogas, com as instituições e com tudo aquilo que eles construíram em volta? Ia deixar de existir. Então não pode. Então crucifica. Crucifica. Se eu não tenho coragem de abrir mão da minha vida, e o evangelho é renúncia. Quem acha que Jesus não pede nada, nunca leu a Bíblia. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Isso não é um pedido? Tome a sua cruz e me siga. Isso não é um pedido? Nunca se pediu para adorar Maria. Nem Maria disse, me adore. Você pode gostar? Fica à vontade. Eu faço um desafio. Pega na palavra. Vai lá na palavra e começa a ler. E encontra tudo aquilo que você pensa. Mas não pega um versículo do Google não, lê inteiro. Você precisa saber contexto, precisa ter coerência, precisa ter as coisas. E eu duvido que no final do processo você não se converta, porque aconteceu isso comigo. Eu não faço parte de uma instituição. Eu não estou tentando tirar você de uma igreja para colocar em outra. Eu não estou querendo que o teu dízimo saia da mão do pastor A para o pastor B. Eu não estou querendo nada. Eu não quero que você deixe dessas águas para você estar fiel à minha congregação. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada dessas coisas. Desse mundo eu não tenho nada. Nada. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Você é a ovelha de quem? Quem é o seu pastor?
Você crê na palavra de Deus? Por que você desrespeita? Por que quando Deus fala para não fazer oração repetitiva, você faz? Por que quando Deus fala para não fazer imagem, para não adorar imagem, para não fazer nada nem do céu e nem da terra, você ainda continua? Por que você desrespeita? Por que você diminui o sacrifício de Jesus e não conversa diretamente com Ele? Se a palavra diz que Ele é o nome que está acima de todo nome, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Ele foi o sacrifício perfeito, sabe qual é a dificuldade de fazer o certo? Você está pagando com os teus sentimentos que a tua vida não está boa. Você pode passar a semana inteira dentro da igreja. Se você não passar com Jesus, isso nada adianta. Tem um amigo meu que quando ele começou a receber a palavra de Deus, ele sentiu o primeiro amor. Quando você orar e sentir o Espírito Santo pela primeira vez, você vai sentir o primeiro amor. É maravilhoso. É um sentimento que ele não passa. É como se você tivesse completo pela primeira vez. É como se um cego ele pudesse ver a primeira vez. É como se um surdo ele pudesse ouvir. É como se naquele instante já não existisse mais passado, nem presente, nem futuro, nem nada. Você está pleno, você está eterno naquele instante. E ele sentia isso no lugar que a gente fazia, por mais simples que fosse. Era uma igreja de madeira com banco caindo aos pedaços, cheio de bicho lá dentro, que era do lado do mato. Era um lugar que a pessoa sentava ali para receber a palavra, porque não tinha conforto nenhum. E aí, como ele estava com aquela sede, a gente não fazia muitas vezes, era uma vez por semana só, ele tinha uma necessidade que ele falou assim: vocês não podem ir comigo em outras igrejas para mim poder sentir a mesma coisa? Não, vamos. E a gente pegava esse rapaz e passava em igreja. Sabe o que ele falava? Por que Deus não está aqui dentro? Estava dentro de um lugar, dentro de um templo, onde teoricamente as pessoas estavam reunidas, mas ele não sentia a presença de Deus, porque ele não associou Deus à igreja, ele associou Deus ao Espírito Santo. E em diversos lugares que a gente ia, ele dizia: Deus não está aqui dentro. Deus não está aqui dentro. Como que você explica isso para uma pessoa que ele aprendeu a sentir e não aprendeu a doutrina? E eu não estou julgando e nem condenando. Se você vai lá e se sente bem e é uma ovelha do Senhor e não se sente perdido nem vazio, amém, amém. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você respeita a palavra de Deus? Você respeita Jesus Cristo? Se você é uma ovelha dele, você vai. E ele vai te conhecer. Eu lhe dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Então olha como tem uma promessa de Deus. Eu sempre falo de eternidade aqui. E é justamente por isso, porque eu sou uma ovelha do Senhor e isso ele me prometeu. Que eu vou estar junto com ele por toda a eternidade. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Se você se converteu ao Senhor, você nunca mais se desconverte. Você não fica com medo de abrir mão de cargo, você não fica com medo de renunciar àquilo que não é a verdade, aquilo que não está na palavra. Você não tem medo de nada. Ninguém arranca você. Não tem macumba, não tem diabo, não tem coisa, não tem nada. Não tem mal olhado, não tem essas loucuras de ficar amarrando fitinha, de ficar pondo copo de água. Cara, não tem. Não tem. Tua casa foi firmada na rocha. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. Então Jesus, uma coisa que ele tem é poder, ele tem força, ele tem autoridade. E ninguém pode arrancá-las da mão dele. Então olha como nós estamos na mão de Jesus, nós estamos junto da vontade de Deus, e eu e o Pai somos um. Quer dizer que só tem um? Não, é que eles pensam da mesma forma. Quando nós nos convertemos, quando nós estamos entregues ao Senhor, nós pensamos da mesma forma. Todos nós pensamos iguais. E por pensar iguais, nós queremos as mesmas coisas, que é o que? Agradar ao Senhor e não buscar os nossos próprios interesses. Aí sim, se formam amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros, uma mensagem coesa, uma casa onde todos servem ao Senhor, uma casa que é uma casa de oração. Então existe uma diferença de você ter Jesus como seu pastor, como aquele que cuida, de você não ser mais aquele animalzinho perdido e vazio. E eu não preciso da igreja para isso.
Eu só preciso de Jesus. E eu posso fazer o culto na onde eu estiver, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. E você está ali, da mesma forma que Jesus, buscando as pessoas, pregando as pessoas, sentindo as pessoas, tendo compaixão das pessoas, ajudando o reino de Deus a se formar cada vez mais forte. Nós fazemos parte disso, e mais ninguém. É uma obrigação que nós temos, porque nós somos a ovelha do Senhor. Ele sabe o nosso nome. E nós reconhecemos a palavra e a voz. Nós sabemos o que vem de Jesus, porque vem junto de paz, amor, alegria, tranquilidade, humildade e autocontrole. Qualquer outra palavra que não provoque esses tipos de sentimentos não vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos continuar sendo ovelhas do Senhor, que nós possamos nos arrepender de todo o mal, de toda a escuridão e de tudo aquilo que nós fizemos, de todas as bobagens e todas as tolices que nós falamos achando que estava defendendo a Cristo. Paulo perseguia e matava a igreja porque ele achava que estava servindo a Deus, quando o resultado da vida de Paulo era destruição e morte, principalmente na sua própria vida. Se o evangelho que eu prego não salva a minha vida, tem alguma coisa errada, porque a salvação está em Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.